Olá, vamos falar hoje sobre rescisão de contrato de trabalho. Então, nós vamos explicitar para vocês o funcionamento da rescisão de contrato de trabalho, as diversas circunstâncias que envolvem a rescisão e também as verbas referentes a este ponto, tá? Inicialmente, nós vamos fazer uma explicitação pensando as formas de extinção contratuais no direito do trabalho. Então, a primeira coisa é a gente entender as formas legais que existem. Primeiro, a dispensa sem justa causa, é a mais comum. É quando a empresa demite um trabalhador sem uma justa causa. Ou seja, a justa causa é aqueles itens que justificam uma demissão e que o trabalhador perde muitos direitos referentes a isso. Ok? Então, dispensa sem justa causa é o mais comum. Aí nós temos o pedido de demissão, que é quando o empregado toma iniciativa de pedir a demissão. Nós temos a justa causa do empregado, quando o empregado ele comete uma falha passível de demissão por justa causa, que é aquela demissão em que o trabalhador recebe apenas férias vencidas e as verbas do mês, saldo de salário, se houverem horas extras adicionais. Então, isso quando a empresa, né, demite porque a falta do trabalhador foi muito grande e enquadrou no artigo 482 da CLT. Tá? E a dispensa indireta, que é quando o empregado, tá, ele pede a demissão na justiça porque a empresa cometeu uma falta grave. Também não é tão comum, é uma situação que pode acontecer. Então, esses são os motivos possíveis de demissão, esses 4 motivos. Vamos lá, então, falar primeiro, então, na rescisão do contrato de trabalho, na dispensa imotivada, ou sem justa causa. É o rompimento do vínculo empregatício por vontade exclusiva do empregador. Então, o empregador, olha, isso não está atingindo o resultado da empresa, tem problema de relacionamento, enfim, N situações que podem surgir que aí a empresa não quer mais esse trabalhador. Então ela vai demitir esse trabalhador. E essa demissão imotivada ou sem justa causa é a demissão em que a empresa tem que indenizar todos os direitos do funcionário. Saldo de salário e as verbas referentes ao mês, aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais, né? Sempre acrescido de 1/3 na questão das férias, 13º salário, depósito do FGTS relativo aos meses da rescisão, multa sobre o FGTS em 40% e, enfim, tudo que o trabalhador tem direito. Então, esse é o primeiro motivo. Só corrigindo a situação anterior que nós não citamos, né? Quando eu comecei a aula, eu falei dos 4 motivos que constam na CLT. Então, eu falei da pedido de demissão do trabalhador, quando ele pede demissão. Eu falei que quando a empresa demite o funcionário. Eu falei da situação em que a empresa demite por justa causa. E falamos da rescisão indireta, que é quando o trabalhador vai à justiça pedir a rescisão porque o patrão deu motivos para isso. Né? E aí na justiça ele vai provar que ocorreu esse motivo. E lógico, pela flexibilização da CLT, na lei recente, nós temos também a questão do acordo, né, que nós já falamos na aula específica, na questão do acordo, as mudanças que nós temos referentes à rescisão de contrato de trabalho. Tá? Então, falamos agora há pouco, então começamos falando sobre a situação da empresa que demite o funcionário sem justa causa. Quando o pedido de demissão ocorre, quer dizer, quando a iniciativa é por parte do empregado, o empregado está pedindo para sair, então ele tem direito a saldo de salários e as verbas do mês, férias vencidas e proporcionais acrescentadas de 1/3,
décimo terceiro salário vencidos ou proporcionais, depósito do FGTS referente ao mês, contudo, não poderá levantar os valores depositados. E esse valor, depósitos relativos ao mês, não vai direto para o trabalhador, ele vai em depósito para a Caixa Econômica Federal. Então, isso aí é o segundo motivo, a segunda forma, que é aquela forma de rescisão em que o funcionário pediu demissão. Bom, a terceira forma, justa causa do empregado. O empregado, ele cometeu um motivo passível de demissão por justa causa. Então, tem um artigo específico na CLT, que é o 482, que ele diz os possíveis motivos. Possíveis motivos esses que a gente vai falar agora. Lembrando que, então, o parâmetro que nós temos que observar é o artigo 482 da CLT. Então, nós temos que analisar se cabe ou não cabe a demissão, se a gente consegue enquadrar o motivo, o acontecimento, num desses itens. O item 1, ato de improbidade. Então, uma vez você tendo provas de ato de improbidade, a demissão pode ser por justa causa. Incontinência de conduta, desregramento sexual no ambiente de trabalho, um exemplo típico. Mau procedimento, né? Desrespeito à moral, né? Mau procedimento, desrespeito à moral num sentido mais amplo, né? Tráfico de entorpecentes, por exemplo, né? Negociação habitual por conta própria, alheia e sem permissão do empregador, também é motivo de demissão, por justa causa, né? Condenação criminal do empregado, desde que transitado em julgado, também é motivo de justa causa. Desídia no desempenho das funções do trabalhador. Outro, embriaguez habitual em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina, né, ou insubordinação dentro da empresa também é motivo. Abandono de emprego é outra situação bem comum de rescisão por justa causa. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa. Não é só contra o dono da empresa ou gestor da empresa, não. Contra qualquer pessoa. Outro, prática constante de jogos de azar. São os motivos que a gente consegue enquadrar essa situação de justa causa. Aí as verbas rescisórias, quando a empresa demite um funcionário por justa causa, elas serão apenas as verbas referentes ao mês, né? Então, saldo de salário, horas extras se houverem, adicional de salubridade, periculosidade, noturno, enfim, o que o trabalhador tiver referente ao mês em que está sendo feita essa demissão, né? Férias vencidas, acrescido de 1/3, e o 13º ser vencido. Fora isso, não há mais verbas. Então veja que a demissão por justa causa, ela reduz substancialmente as verbas do trabalhador. Porém, a empresa tem que estar bem calçada, porque na maioria das vezes, quando isso ocorre de uma demissão por justa causa, isso vai parar na Justiça do Trabalho. Então você tem que ter provas suficientes e o enquadramento tem que ser também correto. Ok? E nós falamos da rescisão indireta também, que é quando ocorre do trabalhador pedir a demissão por justa causa. Então ele quer todas as verbas, né, como se tivesse sido demitido, porque a empresa falhou com ele. Então é o outro lado da moeda. Acontece, sim, tem muitos casos assim, que o funcionário ele entra na justiça fazendo essa reivindicação. Então, o artigo 483 da CLT, ele fala das situações em que o trabalhador pode, né, pleitear essas verbas na justiça, né? A saber, né, pensando falar dessas situações. Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, contrários ao bom costume ou alheios ao contrato. Então a função é uma, você pede outra.
né? Ou é algo que agride os bons costumes. Então, são situações que o trabalhador pode ir à justiça. Se ele for tratado pelo empregador ou por superior hierárquico dele na empresa, com rigor excessivo. Rigor excessivo. Isso aí também é uma situação em que o trabalhador faz e depois vai ter que comprovar. Mas justiça do trabalho depende muito das circunstâncias do resultado. Mas pode ser pleiteado pelo trabalhador na situação. Quando o trabalhador correr risco manifesto de mal considerável. Situações da empresa que coloquem em risco o trabalhador. Quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Pagamento de salário fora da data, né? Quando o empregador deixar de depositar o FGTS, quando o empregador ele reter o INSS e não repassar para a Previdência Social, enfim, são motivos que isso pode vir a acontecer. Quando o empregador praticar em ato lesivo a honra do empregado. É outra situação. Quando o empregador ou seus prepostos, enfim, gerente, encarregado, né, ofenderem fisicamente o trabalhador. Né? Outra situação também. Quando o empregador reduzir o seu trabalho de forma a afetar o seu salário. Tá? O cidadão trabalha e ganha por hora, você reduz isso, então é motivo. Né? Por peça, então você vai reduzir o valor por peça, é outro motivo. Então nesses casos aí, dessa rescisão indireta, o trabalhador teria ou faria jus às verbas equivalentes, né, à demissão sem justa causa sob iniciativa do empregador. Então, isso normalmente acaba na justiça. Além disso que a gente falou, além desses 4 tópicos, né, o trabalhador pediu a conta, ou o trabalhador ele foi demitido sem justa causa, ou o trabalhador foi demitido por justa causa, ou o trabalhador entrou na justiça pleiteando rescisão indireta, porque a empresa falhou com ele em um desses itens que a gente comentou. Então, são os casos que a lei prevê. E agora, né, a questão do acordo. Quando a lei estabeleceu que é legal se fazer uma rescisão por acordo, a iniciativa foi de ambos, vamos pensar assim, né, ou teve a concordância de ambos. Então, nesse caso, o que difere em relação à demissão sem justa causa é que a multa do FGTS muda de 40% para 20% e o aviso prévio, ele parte de 15 dias ao invés de partir de 30 dias. Né? Porque o aviso prévio na situação normal é 30 dias mais 3 dias por ano trabalhado. Então, quando você tem uma situação de acordo, é 15 dias mais 3 dias por ano trabalhado. Ok? Um abraço a todos.